Bom dia. Então, primeiro eu queria parabenizar todas as mães que estão aqui. Não sei se tem alguma mãe que está comemorando pela primeira vez Dia das Mães aqui? Ou só... Aí, ó! Primeira vez comemorando. Parabéns aí para vocês. Gente, seguinte. Era para eu pregar sobre Israel. Não consegui, não. Eu tenho uma palavra que eu estou com bastante peso já há um tempo, e eu tentei, de todas as formas, preparar uma pregação sobre a temática que a gente está trabalhando aí durante esse período de jejum, mas eu não consegui. Confesso para vocês que não deu, assim. Eu tentei até o último minuto, tanto que, assim, eu fiquei horas tentando preparar a pregação sobre Israel, e eu acho que em, sei lá, 1 hora saiu essa daqui, porque já estava tudo muito forte no meu coração, né? Então, a pregação de hoje tem um título que parece filme do James Bond. O título da pregação de hoje é Morrer não é o bastante. Imaginou? Então, quero que você abra em João capítulo 12, versículos 23 ao 26. João 12, 23 ao 26. Ok? Acharam aí? João 12, a partir do verso 23, diz o seguinte: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém. Bom, quando a gente ouve as palavras de Jesus no Novo Testamento, a gente sabe que todas as falas dele estão pautadas por um entendimento a respeito da história. O entendimento de Jesus a respeito da história tem a ver com a divisão da história em 2 eras diferentes. Jesus ele vai fazer referência à era presente e à era vindoura. Ele vai falar da era presente como sendo uma era má, dominada pelo pecado, e da era vindoura como sendo a era onde há o estabelecimento do reino de Deus na terra. Então, essa estrutura, ela olha para a vida de acordo com uma lógica específica. Essa lógica é a lógica de sofrimento que precede a glória. Se a era presente é vista como uma era má, se a era presente é vista como uma era que é dominada pelo pecado, então isso significa que não há uma coisa que você pode falar assim, olha, beleza, a nossa vida é aqui nessa era e a gente tem que desfrutar desse tempo aqui, porque isso daqui é o melhor que a gente vai ter. Então, não existe isso. Por quê? Porque na lógica do pensamento de Jesus, as coisas como estão erradas. E pelo fato de estarem erradas, elas precisam ser revertidas para que haja um verdadeiro viver de acordo com aquilo que Deus intencionou desde o princípio. Então, Jesus divide a história entre era presente e má, caracterizada pelo sofrimento. Pode diminuir um pouco aí. Caracterizada pelo sofrimento, e a era futura, a era vindoura, que é caracterizada pela glória de Deus, que é caracterizada pela alegria, pela satisfação, pela plenitude, por tudo aquilo que Deus já tinha a intenção que nós vivêssemos desde que Ele nos criou. Então, essa era má, ela começa a partir do Jardim do Éden, e ela se estende até os dias da segunda vinda de Jesus. Então, desde o momento que nossos antepassados, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram a Deus, foram rebeldes contra Deus,
o que aconteceu foi que o pecado entrou na humanidade. Todos nós fomos corrompidos como descendentes desses primeiros pecadores, e por conta disso, hoje, nós temos esse pecado que reside em nós, do qual nós só somos salvos, tanto da condenação que vem com ele, quanto do poder dele sobre a nossa vida, por meio do Evangelho de Jesus. Então, Jesus ele olha para o sofrimento de uma forma completamente diferente da forma como normalmente as pessoas desse mundo veem. Ele não vai olhar para o sofrimento da forma como nós geralmente olhamos para o sofrimento. Por quê? Porque todo sofrimento na mente de Jesus tem uma relação direta com a sua contraparte gloriosa na era vindoura. Isso não quer dizer que Jesus exaltava o sofrimento em si, mas quer dizer que Jesus ele olhava para o sofrimento como simplesmente um degrau pelo qual ele precisaria passar para poder chegar no momento onde ele iria de fato experimentar alegria e prazer e satisfação. E qual que é o problema? O problema é que nós tentamos extrair satisfação dessa era. Nós tentamos extrair satisfação e alegria dessa vida, e quando nós tentamos fazer isso, nós esvaziamos o significado da vida eterna. Nós esvaziamos o significado da era vindoura. Porque se a nossa vida é aqui e agora, isso significa que a era vindoura ela não tem muito sentido para nós. Ela não é uma coisa que faz parte do nosso imaginário. Quando a gente vive a nossa vida, a gente não está pensando a respeito daquilo que vai acontecer no que diz respeito ao reino de Deus. A gente está pensando que a nossa vida é o aqui e o agora. E sendo assim, a gente não vai ver o sofrimento como Jesus via. A gente não vai ver o sofrimento como Paulo disse, uma leve e momentânea tribulação. A gente vai ver o sofrimento como algo muito pior, muito mais sério, muito mais grave do que Jesus olharia para ele. Por quê? Porque o sofrimento está atrapalhando a gente de extrair a alegria da única fonte que a gente crê realmente que pode ser extraída a alegria, que é essa vida aqui. E por isso a gente vive a nossa vida querendo o quê? Fazer a vida dar certo. Querendo fazer a vida dar certo em que sentido? Bom, pode ter vários. A gente pode colocar a nossa esperança num bom emprego, a gente pode colocar a nossa esperança numa carreira de sucesso, a gente pode colocar a nossa esperança num ministério que traz satisfação para o nosso ego, a gente pode colocar a nossa esperança em ter uma família, ou em simplesmente se casar, ou em ter filhos, ou em qualquer outra coisa, gente. A gente pode colocar a nossa esperança, inclusive naquela ideia, né? Quando o cara fica esperando assim, cara, será que os meus pais não são ricos? E eles fingiram que eram pobres só para me ensinar humildade. Será que é agora que eles vão revelar? Né? Assim, acho que não. Acho que já deu tempo suficiente assim, para aprender humildade, né, gente? Acho que não vai rolar isso daí. Então, se a gente olha para a estrutura da história, da maneira como Jesus olha, o que vai acontecer é que, de uma certa forma, a gente vai desprezar essa vida aqui. E a gente vai valorizar a era vindoura. E quando Jesus fala aqui sobre o grão de trigo cair na terra e morrer, esse é uma afirmação a respeito do fato de que você não pode ter as duas coisas. É impossível. Você não consegue ter essa vida aqui como algo precioso e, ao mesmo tempo, não desprezar a era vindoura. Por isso que, quando você valoriza a era vindoura, você despreza essa vida aqui. Você vê menos valor nessa vida. Você vê menos peso no sofrimento pelo qual você passa nessa era, porque você sabe que esse sofrimento é muito pequeno comparado ao que você vai experimentar futuramente. Mas a questão é que desprezar a era vindoura é muito fácil de acontecer.
principalmente quando a gente não leva a sério os alertas do autor de Hebreus, quando ele diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, esse mundo, ele apela para nós constantemente, colocando diante dos nossos olhos, o tempo todo, coisas que ofuscam a realidade das coisas eternas. Coisas que fazem com que o brilho da eternidade seja diminuído diante dos nossos olhos. E a gente fique preso naquilo que é passageiro. Por isso, o chamado de Jesus para os seus discípulos é tão radical. Porque Jesus sabe que se você tentar viver as duas coisas, o que vai acontecer com você é que você vai perder as duas. Se você tentar extrair satisfação dessa era e, ao mesmo tempo, valorizar a era vindoura, o que vai acontecer é que você não vai viver plenamente essa era e você não vai conseguir valorizar a era vindoura. E o nome desse estado, entre essas duas coisas, onde você não consegue viver intensamente essa vida aqui, mas você também não consegue enxergar a glória daquilo que há de vir, infelizmente se chama igreja evangélica. Porque a gente foi ensinado, vez após vez após vez, um evangelho que é falso. E a gente, às vezes, tenta maquiar esse evangelho. Às vezes a gente tenta teologizar esse evangelho, às vezes a gente tenta cobrir ele com uma camada de ensinos teológicos, com uma camada de vida de devoção, com uma camada de dedicação ao ministério. Mas o problema é que, por mais que você cubra isso, se o centro da coisa ainda tem a ver com esse pensamento errado de um evangelho que dá para você espaço para valorizar essa vida mais do que aquela que há de vir, a realidade é que ele continua sendo falso. Ele continua não sendo verdadeiro. Não importa onde você está, não importa qual comunidade que você faz parte, não importa qual ministério que você acompanha, não importa quais livros você lê, quais pregadores você ouve, não importa nada disso, se no cerne do seu coração há um apego profundo às coisas dessa vida. Jesus sabe a força do apelo dessa era. E o único caminho para se livrar disso é por meio da morte. Ele disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não tem outra opção. Não existe outra possibilidade. Negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Não tem outro caminho. Não adianta frequentar culto, não adianta viver uma vida moralmente correta, gente. Precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir pelo mesmo caminho dele. Então, esse é um chamado para a morte. E sem essa morte é impossível seguir Jesus. E quando Jesus ressuscitou, ele não era um vampiro, ele não era um morto-vivo, ele não era alguém que estava incompleto, ele era uma pessoa plena, mais completo do que nós hoje. Porque com o seu corpo da ressurreição, ele apresentava uma verdadeira vida como nós nunca experimentamos até hoje. Agora, quando você olha para as mídias, para os filmes, para as séries, para os livros, sempre tem essa ideia do zumbi, do morto-vivo, ou do vampiro, né? Os vampiros de verdade, não é aquele vampiro que brilha, não. Não vem com vampiro que brilha, não. Mas quando eu estava pensando sobre esse assunto, sobre como que existe uma exigência muito grande do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, essa exigência do Evangelho, ela pode passar despercebida por nós, ou a gente pode tomar um choque ao encontrar com ela, e, de repente, o poder daquela fala de Jesus vai diminuindo diante dos nossos olhos. Enquanto eu pensava a respeito disso,
eu lembrei de uma figura que é icônica no cinema. É impossível que você nunca tenha visto. Você pode não saber nada da história, mas com certeza você já viu um personagem chamado Darth Vader. Quem aqui sabe? Quem aqui não sabe quem é o Darth Vader? Por favor, levante sua mão. Isso aí não precisa ficar com vergonha, não. Darth Vader é aquele do Star Wars, com a roupa toda preta, tem o sabre de luz, né, que fala... É esse personagem aí. Então, Darth Vader, ele tem uma história. Foi contada no cinema também. A história é mais ou menos assim. Você tem os Jedi, que eles são uma espécie de monge espacial guerreiro. E eles utilizam algo chamado a força. Então, eles têm um poder que vem dessa força. E, com essa força, eles lutam com os inimigos dele, que são chamados de Sith. Então, você tem os Jedi, que são os bonzinhos. Você tem os Sith, que são os maus. É mais ou menos isso. Mas o objetivo dos Jedi é manter a paz na galáxia, né, no universo. Um dia, um cavaleiro Jedi, junto com seu aprendiz, eles chegam num planeta, e nesse planeta eles encontram um menino que tem uma grande manifestação da força nele. Então ele tem esse negócio que acontece naturalmente em todo o universo, mas ele tem uma concentração muito grande, ou seja, ele tem potencial para ser um cavaleiro Jedi. E o nome desse menino é Anakin Skywalker. Eu sei que se você não liga, você não vai lembrar. Mas, enfim. E eles pegam esse menino para ser aprendiz deles. Ou seja, ele vai ser treinado para ser um cavaleiro Jedi. Então, o menino vai junto com eles, acontece um monte de coisa e tal. Só que, para ser um cavaleiro Jedi, geralmente você tem que ser treinado desde muito novo e você precisa renunciar a um monte de coisa. Um monte de coisa. Como eu falei, o Jedi é praticamente um monge, né? Só que bem mais legal. E aí, o que acontece é que o fato dele ter que renunciar a tantas coisas acaba tendo uma consequência. Ele escapa do lugar onde ele estava, onde ele era basicamente um escravo, mas ele nunca consegue superar o fato de que ele teve que deixar a sua mãe lá nesse lugar. E isso já vira um peso no coração desse menino, do Anakin. E, além disso, chega um momento na vida dele, ele cresce como um cavaleiro Jedi, né, sendo treinado para isso, mas chega um momento na vida dele que ele se apaixona. Ele se apaixona por uma menina que ele conheceu bem quando ele foi resgatado daquele planeta onde ele era escravo. E o problema é que essa paixão leva ele a ir contra o código Jedi. Por quê? Porque um Jedi não pode se casar, não pode se apaixonar, não pode ter qualquer tipo de relacionamento desse, romântico. E o fato dele não conseguir abandonar a memória da sua mãe, não conseguir abrir mão dessa paixão que brotou no coração dele, faz com que ele abra espaço no coração dele para ser manipulado por um mestre dos Sith, que são os caras maus. E aí o cara vê essa fraqueza nele, manipula ele e faz com que ele se torne o Darth Vader, esse vilão da franquia aí do Star Wars. Qual foi o problema do Anakin que se tornou Darth Vader? Ele queria ser um cavaleiro Jedi, ele queria ajudar a galáxia, ele queria salvar pessoas, e ele fez muitas coisas desse tipo. Mas o problema dele é que ele aceitou o chamado para ser um Jedi, mas nunca por completo. Ele nunca aceitou o chamado na sua totalidade. Ele queria muito aquilo ali, mas existiam coisas que aquilo exigia dele, que ele não estava disposto a abrir mão. Mas o fato dele querer fez com que ele tomasse a atitude de ir na direção daquilo ali, sem abrir mão das coisas que ele precisaria abrir mão. Gente, a gente como igreja fala muito
a respeito dessa morte, não é verdade? A gente fala muito de morrer, a gente fala muito de negar a si mesmo, a gente não faz qualquer tentativa de abrandar as exigências do Evangelho, de diminuir o padrão que o Evangelho apresenta para nós. O problema é que nós, muitas vezes, focamos na morte como simplesmente a eliminação daquilo que é mal, daquilo que é negativo. Entende isso? A gente foca o nosso pensamento sobre morrer no sentido de eliminar aquilo que é ruim, aquilo que é pecaminoso. A gente insiste na necessidade de ter uma vida de comunidade, de não viver isolado, de exortar uns aos outros, abandonar práticas pecaminosas. A gente ajuda uns aos outros na resolução de problemas que, em muitos casos, acompanhavam pessoas por anos até elas chegarem aqui. Problemas de casamento que nunca tinham sido tocados ou resolvidos. Problemas de criação de filhos num padrão completamente contrário ao padrão bíblico. Problemas até mesmo de uma vida imoral que estava sendo vivida dessa forma, porque nunca houve uma orientação, ou pelo menos nunca houve uma proximidade suficiente da vida da pessoa para que ela entendesse que ela não deveria viver daquele jeito. O problema é que isso não parece ser suficiente. O problema, gente, é que alguns de vocês vivem morrendo. A cada mensagem, a cada reunião caseira, a cada momento de comunhão, é uma nova morte. É um novo momento em que você sente que algo está morrendo, que você está morrendo. E o problema disso é que, em alguns casos, a gente nunca vê a vida surgindo. Jesus disse que se o grão de trigo cair na terra e morrer, se ele cai na terra e morre, ele produz muito fruto. Nós precisamos não só de morte, mas de ressurreição. Cadê a vida? Morrer não é o bastante. Não basta só morrer. Não basta só eliminar aquilo que é negativo. O que a gente quer como igreja não é simplesmente ser uma igreja que elimina as coisas ruins, mas a gente quer ser uma igreja que experimenta o poder da ressurreição. E o que eu quero dizer com ressurreição? Primeiro, a gente precisa entender o que é morte de verdade. Porque sem verdadeira morte não há verdadeira ressurreição. E o problema é que a gente constantemente deixa morrer aquilo que é superficial. Aquilo que está só na superfície, aquilo que não toca profundamente. Ou seja, nós não lidamos com os monstros escondidos nos nossos corações. Eles são muito feios, a gente não quer olhar para eles. A gente quer deixar eles escondidos ali, dentro daquele armário, debaixo da cama, e a gente não quer olhar para aquilo. O problema é que o orgulho, a inveja, a lascívia, a falta de perdão, o medo dos homens, a falta de fé, essas coisas permanecem. Enquanto nós não lidarmos com isso, com aquilo que a gente tenta esconder de nós mesmos, não vai ter morte genuína. E quanto à ressurreição, o que ela é? É simples, gente. É a vida de Jesus fluindo através de nós. É a igreja tocando a cidade e as pessoas ao nosso redor. É a vida que não faz sentido para aqueles que não encontraram aquele tesouro escondido no campo. Os discípulos que ouviram essas palavras de Jesus foram aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo. Irmãos, existe um perigo enorme de nós acharmos que nós somos uma igreja acima da média. O orgulho espiritual pode nos cegar
para aquilo que Deus nos chamou de fato para viver. A pergunta que eu quero te fazer é: o quanto da vida de Jesus está fluindo através de você? Não é só o quanto você está abandonando o pecado. Não é só o quanto você está criando os seus filhos corretamente. Não é só o quanto você está tratando o seu cônjuge da maneira como você deve tratar. A esposa se submetendo ao marido, o marido amando a sua esposa, entregando sua vida por ela. Não é só uma questão moral, mas é uma questão da vida de Jesus fluindo através de nós. Porque quando a vida de Jesus flui através de nós, o que acontece é que a gente para de viver em prol dos nossos próprios propósitos, da nossa satisfação pessoal, e a gente começa a viver para o propósito dele. A gente começa a ter o nosso coração ligado àquilo que é o propósito dele ao nosso redor. A gente está preocupado em olhar para a cidade de Campinas e não ficar pensando assim: que bom que eu achei uma igreja boa. Que bom que eu tenho irmãos com os quais eu posso contar. Que bom que eu estou experimentando vida de comunidade. Que bom que certos aspectos do meu caráter estão sendo tocados, por mais que seja doloroso, mas eu estou crescendo. Não, isso não é o bastante. Eu quero ser alguém que reflete a glória de Jesus para as pessoas ao meu redor. E se eu me preocupar só em ficar acima da média, eu não vou experimentar isso. Eu não vou. Afinal de contas, a média é muito baixa. A média é muito baixa, gente. Hoje em dia, quando eu era criança, eu lembro que a gente conversava na escola e falava assim, as crianças falavam: qual que é a sua religião? Aí um falava assim: eu sou evangélico. Aí o outro falava: não, eu sou, sei lá, espírita. Aí o outro: não, eu sou católico não praticante. Lembra que tinha esse negócio? Só que agora tem evangélico não praticante. Entendeu? É o evangélico que vai... O que ele faz? Ele faz igualzinho minha família fazia quando todo mundo era católico. É o quê? Datas especiais. É o momento que ia na missa. Agora o pessoal faz o quê? Quando que é o domingo de ceia? E aí vai nesse domingo. Por quê? Porque aí você come lá o pãozinho, toma o vinho, e aí você fica... É tipo vacina. Entendeu? Você tomou qual? Eu tomei a Pfizer espiritual. Estou vacinado agora. Estou pronto para encarar mais um mês aí, Deus me dando força para viver para mim mesmo. É basicamente isso. Aí a gente fala assim: poxa, a gente está vivendo acima da média da igreja evangélica. Grande coisa. Grande bosta. Meus parabéns. Caramba, fazendo nada. Nada demais. Não é isso que eu quero. Mas, gente, é muito fácil cair nisso. A gente vive constantemente. É como se a gente estivesse num terreno íngreme e escorregadio que nos leva toda vez para focar a nossa vida simplesmente no nosso próprio prazer, na nossa própria satisfação, no nosso próprio conforto, principalmente porque a gente está num momento na história em que as coisas estão tão absurdas em termos de oferta desse mundo para nós, que às vezes a gente não procura nem prazer mais, porque está tudo tão vindo de uma forma tão espontânea que a gente só quer melhorar, maximizar o nosso conforto. Não, o que eu quero não é só curtir um negócio muito legal. O que eu quero é descobrir qual é o máximo de conforto que um ser humano consegue experimentar. Qual é o máximo de falta de incômodo que eu posso ter. Como que eu posso fazer para que eu não possa ser atingido por nada que vá contra a minha vontade. E às vezes a igreja é só um lugar onde a gente vai exercitar o nosso projeto do ego. A igreja é um lugar onde a gente vem, por quê? Porque a gente não está satisfeito com nós mesmos. Nós não estamos satisfeitos. Não, eu não quero ser esse tipo de pessoa, então eu preciso de ajuda. Então eu vou e procuro a igreja vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Para quê? Para que eu fique feliz.
cai na mesma. Cai na mesma. É só religião. Não tem a ver com Jesus, não tem a ver com a vida dele, não tem a ver com o evangelho, não tem a ver com ser discípulo. Tem a ver com satisfazer o nosso ego. E a pergunta é essa: o quanto da vida de Jesus tem fluído de você? O quanto da vida de Jesus tem fluído de mim? O quanto da vida de Jesus tem fluído dessa comunidade aqui? O quanto que as pessoas estão sendo tocadas por Cristo, pela glória dele, e não só pela nossa capacidade de ter uma palavra, uma música, uma vida de igreja que é legal e é benéfica. Nós precisamos deixar o Espírito Santo e também os nossos irmãos tocarem mais fundo na nossa alma. Você não foi chamado para ser um bom crente. Você foi chamado para ser um discípulo que faz as obras de Jesus. O que eu sinto é que se nós não abraçarmos esse discipulado, no sentido de sermos discípulos que seguem os passos de Jesus, se nós não abraçarmos isso com todas as nossas forças, nós nunca vamos, como igreja, cumprir o nosso propósito aqui nessa cidade. Se a gente não abraçar isso, o que vai acontecer é que daqui a alguns anos, talvez os nossos filhos vão sair daqui para procurar uma outra igreja que leve o chamado de Jesus a sério. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que o chamado de Jesus não é para perfeição forçada, nem fingida. O chamado de Jesus é para pessoas fracas que vão abrir o seu coração para Ele. Você não precisa ser perfeito, você não precisa fingir que é perfeito. Um membro não é nada sem o corpo. O que eu estou falando aqui é um chamado para todos nós coletivamente. Não é uma coisa para você viver sozinho. E talvez o primeiro passo que a gente precisa tomar é abrir o nosso coração exatamente nessas áreas em que é mais desconfortável para nós. Porque uma coisa é eu chegar para um irmão e falar: cara, eu estou pecando nessa área aqui. Isso daí é uma coisa muito óbvia. Mas se eu chego para o irmão e falo assim: cara, o que eu estou errado é que eu deveria ser mais generoso. O que eu estou errado é que eu deveria gastar mais tempo em oração. O que eu estou errado é que eu deveria compartilhar o evangelho com outras pessoas. O que eu estou errando é que eu não estou sendo radical em relação ao jejum. Eu não estou sendo radical em relação a como eu gasto meu tempo. Eu não estou sendo radical em relação a servir os meus irmãos e o corpo de Cristo. Eu não estou sendo radical em relação a isso. Gente, eu não estou falando aqui de você ser um crente acima da média. Eu estou falando de você ser alguém que olha para Jesus e segue o caminho no qual Ele está indo. Entende? Não é fazer o mínimo. E não é também fazer um pouquinho a mais do que o mínimo. Mas é uma entrega total. É uma entrega total de coração, de corpo e de alma. Não é para ter um pouco mais. Eu quero tudo. Eu quero tudo que Jesus tem para a minha vida. Eu quero tudo que Jesus tem para essa igreja. Eu quero tudo que Jesus tem para a sua igreja, para o seu corpo na terra. E eu não vou viver isso enquanto eu só me contentar em ser um pouquinho acima da média.
eu preciso abraçar o chamado de Jesus para negar a mim mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Um membro não é nada sem o corpo, e um corpo não é nada sem o cabeça. Irmãos, essa é a verdadeira fé. É a fé de que um Deus para o qual nada é impossível pode depositar a sua glória em pecadores como nós. A única coisa que Jesus está pedindo de você é um sim. A única coisa. Tem hora que a gente precisa queimar as pontes. Tem hora que a gente precisa dar um jeito de não ter mais como voltar atrás. E o que eu sinto para nós como igreja é que o Espírito Santo quer guiar cada um de nós em quais são esses passos e essas decisões que nós precisamos tomar para não olhar mais para trás.